Bom, então vamos lá. Aqui vou falar agora sobre o cálculo de deslocamento em estruturas causado pela variação de temperatura, né? A questão da variação de temperatura eu poderia dividir, digamos assim, em dois casos, né? A primeira situação, variação de temperatura em estruturas isostáticas, ela provoca apenas deslocamentos na estrutura, né? Deslocamento em algum ponto, deformação de uma forma geral. E no caso de estruturas hiperestáticas, a variação de temperatura, além de causar deslocamentos, ela causa também esforços na estrutura, né? Gera-se tensões e tal. Então, aqui eu vou falar a princípio só do cálculo de deslocamentos em estruturas causada pela variação de temperatura, né? Variação de temperatura também vou abordar lá no método das forças, método dos deslocamentos, onde elas vão gerar esforços e tal, né? Então aqui, deslocamento em estruturas causado pela variação de temperatura. Então aqui eu coloquei uma fórmula geral, né? Essa expressão ela é apresentada de forma semelhante no livro do Humberto Lima Soriano e Silvio de Souza Lima, e também algo parecido com isso no livro do José Carlos Susequim lá, né? Então aqui, eu vou só comentar essa fórmula rapidamente, meio por cima aqui, né? Então ela é possível os trabalhos virtuais, né? Aqui já é método da carga unitária, eu poderia ter uma carga virtual aqui, assumindo essa carga virtual como 1, então eu tenho o método da carga unitária. Então aqui, esforço normal na barra causado pelo esforço normal na barra causado pela força unitária, e essa força unitária ela é aplicada na posição do deslocamento que eu quero calcular, né? Aqui, esforço de momento fletor causado pela carga unitária. Aqui aparece um alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica. Aqui aparece um TG, que é a temperatura que acontece no centro de gravidade da seção. Aqui aparece um TI e um TE, que são temperatura interna e temperatura externa, né? H, que é a altura da seção transversal. Bom, a princípio é isso. Aí aqui eu poderia comentar rapidamente essa questão. Essa imagem aqui, uma imagem parecida com essa aparece também nesses dois livros que eu citei, né? Então aqui, considerando um elemento de comprimento infinitesimal de x, né? A parte interna da estrutura está submetido a uma variação TI de temperatura. TI, nomenclatura temperatura interna, mas tem alguns livros temperatura interna e temperatura inferior também, e aqui temperatura externa ou temperatura superior, né? As duas nomenclaturas que eu vi, né? Então aqui, essa seção transversal sofreu um acréscimo de comprimento aqui, né? Um acréscimo de tamanho, e esse acréscimo é dado por essa expressão aqui, né? Alfa TI dx, e aqui em cima eu tenho um outro acréscimo de comprimento dado por alfa TE dx, né? Aqui eu estou assumindo que o TI é maior do que o TE, né? Então por isso eu tenho diferentes alongamentos na fibra inferior e na fibra superior aqui dessa seção, né? E aqui no centro de gravidade dessa seção transversal aconteceu também um acréscimo uma deformação, um acréscimo de tamanho, né? Dado por alfa TG dx. Dá para ver que o que varia desses três comprimentos, que o que está variando aqui são essas temperaturas, TI, TG e TE, né? Bom, então aqui dá para ver que o esforço normal multiplica pelo acréscimo de comprimento no centro de gravidade, e o momento fletor ele está multiplicando aqui por um cara que é esse giro que está acontecendo aqui, né? Se eu olhar para esse cara aqui, eu tenho um giro aqui, né? Esse giro é dado por cateto oposto pelo adjacente, né? Então é esse número dividido pelo H, né? Se eu olhar com calma, esse número aqui, ele vale quem? Ele vale essa distância menos essa distância, ou esse alongamento menos esse alongamento, né? Então ficaria... Então eu poderia chamar esse cara aqui de um giro infinitesimal aqui, dado por alfa TI dx menos alfa TE dx, tudo isso dividido pelo H, né? Se eu imaginar um triângulo retângulo aqui, né?
isso aqui fica cateto oposto pelo adjacente, né? Então aqui eu poderia evidenciar alguns termos, né? O alfa é constante, o dx também, então ficaria alfa dx multiplicado por ti menos te, né? Isso tudo dividido pelo h, né? Então dá pra ver que é esse cara aqui que aparece aqui nessa expressão, né? Também alguns autores colocam esse cara como sendo um delta T, um delta temperatura, uma variação de temperatura, né? Diferentes possibilidades aqui nesse caso, né? Mas então, basicamente comentando essa expressão de uma forma bem rápida, né? É isso que nós temos aqui, ok? Eu vou aplicar então esses conceitos em um exemplo bem simples aqui, tá certo? É uma viga em que eu tenho como incógnita aqui, como objetivo, calcular o deslocamento, vou colocar um delta B, ou seja, quanto vale o deslocamento vertical no ponto B, que é esse cara aqui, ou seja, no meio do vão da viga, quando eu tenho uma temperatura interna atuando na viga de 20 graus, né? E uma temperatura externa atuando na viga de menos 5 graus, né? Então aqui nessa viga eu não tenho esforço normal, então o meu deslocamento aqui vai ficar apenas com a parcela do momento fletor, né? Então o que eu faço? Eu aplico um deslocamento, aliás, uma força unitária na direção do deslocamento que eu quero calcular, né? Então nesse meu caso aqui eu vou aplicar um deslocamento, uma carga unitária no ponto B, né? Então tá aqui ela. Eu vou achar como reação dos apoios, né? Se eu chamar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto C, eu vou achar como reação nesses apoios, pelo fato da carga estar aplicada bem no meio do vão, eu sei que essa reação, as duas reações vão ser iguais a 0,5 apontando para baixo, né? E aí eu consigo desenhar então os trechos, né? As equações dos trechos, por exemplo, de A até B, eu tenho um momento fletor que vale menos 0,5x. E no trecho de C até B, considerando isso aqui como sendo ponto B, né? No trecho do C até o B, lembrando que eu poderia desenhar de B até C também, sem problema nenhum. Então, de C até B eu tenho menos 0,5x. E aí, se eu lembrar daquela expressão que eu tinha antes, a expressão ela diz assim, deslocamento igual a integral no domínio do comprimento, mu multiplicado por alfa multiplicado por ti menos te dividido por h dx, né? Então alfa é coeficiente de dilatação térmica. Eu vou colocar aqui alfa igual a 10 na menos 5, ok? Esse valor é apresentado na norma de concreto armado, né, 6118. Mas o que eu preciso? TI, TE já está dado, 20 e menos 5, ok. O H, vamos chutar um H aqui para essa seção transversal. Vamos imaginar que se trata de uma viga de 40 centímetros de altura, tá certo? Então, essas variáveis que eu preciso. Então, nesse caso eu tenho dois trechos, então vou ter duas integrais, né? Então vamos lá. Integral de 0 até 1,5, mu de A até B menos 0,5x, multiplicado por 10 na menos 5, né? 10 na menos 5, multiplicado por ti menos te, então fica 20 menos o menos 5, dividido por 0,4 dx, ok? Então, de A até B e de C até B, isso tudo é igual, né? Eu teria que só repetir essa integral aqui. O comprimento é o mesmo, de A até B, o alfa é o mesmo, a variação de temperatura é a mesma. Então basta que eu pegue esse número aqui e multiplique isso tudo por 2.
ok? E aí eu posso reescrever essa expressão como sendo então aqui isso daqui fica 2 vezes, aí todo esse número que está, todos esses valores que são constantes dentro da integral, eu posso tirar fora, então só vamos fazer a multiplicação, 0,5 vezes 10 elevado na menos 5, multiplicado por 25, dividido por 0,4. Então fica 3,125 vezes 10 na 1, 2, 3, 4. Então fica menos 3,125 vezes 10 na menos 4, multiplicado pela integral de 0 a 1,5 de x dx. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter esse número vezes 2, vai dar menos 6,25 vezes 10 na menos 4, multiplicado por x elevado ao quadrado dividido por 2, aplicado de 0 até 1,5. Isso aqui vai ser igual, então, a esse número multiplicado por 1,5 elevado ao quadrado dividido por 2. Então vai ficar menos 0,00007 31,25, né? Vou escrever todas as casas aqui. Esse é o deslocamento causado no centro do vão, né? O que significa esse menos aqui da fórmula? Significa que o deslocamento acontece na direção contrária do que eu adotei para a carga unitária, né? Então, se eu adotei a carga unitária para cima, o menos ali indica que o deslocamento que acontece é para baixo. Esse valor nós podemos conferir com o F2, né? Tá aqui o lançamento. Então, deformada da estrutura, né? Eu posso ler o deslocamento em y, que está aqui, menos 7,03125, 10 na menos 4. Então, 1, 2, 3, 4, 7,03125 vezes 10 menos 4, fechou. Então, basicamente isso, né? Uma conceituação inicial e um exemplo bem simples aí de cálculo do deslocamento devido à variação de temperatura, aplicado nesse caso a uma viga, né? Na sequência eu vou aplicar em outros tipos de estrutura. Então por esse vídeo seria isso, valeu!